nas estradas brasileiras uma das piores formas de exploração de crianças e adolescentes. E é assim que a infância é deixada para trás e trocada por dinheiro. Sua tia sabe que vocês fazem conta aqui? Minha tia sabe que eu faço conta. Que conversa que Minha tia sabe, a mãe dela sabe que tu faz programa? Sabe, que eu digo, eu não sou mentirosa. E tua mãe? Minha mãe não sabe não. Sabe assim, porque eu digo a ela, mas ela não acredita não. Eu digo a ela, mas ela não acredita não. O flagrante da menina de 15 anos foi durante uma operação da Polícia Rodoviária Federal na orla de Manaíra, em João Pessoa. E é apenas um exemplo da exploração do trabalho infantil que acontece em todo o país. De acordo com a Justiça do Trabalho, hoje 3,5 milhões de crianças se submetem a condições assustadoras. Uma tentativa de escapar da pobreza e também da falta de estrutura social. Mesmo com esta realidade, os dados mostram uma melhora. Desde 1996, houve uma queda de 54% no número de crianças e adolescentes de 5 a 15 anos que trabalham. Nos últimos 20 anos, a redução foi de 88%. 125 mil crianças e adolescentes foram afastados de subempregos pelo governo. Ainda assim, uma parte ainda precisa trabalhar para sobreviver. As imagens mostram o tamanho do perigo a que estão expostas. Perto de chamas altas, elas trabalham para descascar as castanhas de caju. Também sobem e descem ruas no asfalto quente, descalças nas feiras, empurrando carrinhos. Eu queria estar brincando. Não fazendo outra coisa mais melhor do que estar trabalhando. Com 26 anos de profissão e muitas histórias contadas, o jornalista Marcelo Canelas já viu de perto os efeitos da exploração do trabalho infantil. Os olhos de uma criança sempre têm o fervor da infância está ali, né? Quer dizer, toda a plenitude da infância está ali naquela criança. Ela só está oprimida por uma situação, né? Por um ambiente, pela falta de oportunidades, né? E que você precisa resgatar ela de lá, né? A sociedade, o Estado tem que tomar isso como uma missão mesmo. E só quem consegue realmente mudar essa realidade é a sociedade politicamente organizada. Agora, nós, jornalistas, temos um papel importante, que é justamente jogar uma luz sobre aquilo que está obscurecido pela visão cansada das pessoas, pela ideia de que o inaceitável é aceitável. Enfim, quando você questiona isso, você está jogando uma luz nessa realidade e está cumprindo o teu papel de jornalista. Uma realidade que já está mudando. Crianças e adolescentes que começam a escrever uma nova história. O Brasil deu o primeiro passo. Faz parte das expectativas da Organização Internacional do Trabalho para acabar com a exploração de mão de obra infantil no Brasil até 2020. A Justiça do Trabalho também se preocupa e agora ajuda a intermediar o assunto. De trazer essa realidade para o nosso dia a dia como forma de conscientização não só dos juízes do trabalho, mas dos servidores da Justiça do Trabalho, das ouvidorias do TRT e dos operadores do direito em geral. Nós entendemos que o juiz do trabalho, pela sua característica de estar presente em várias regiões e em cidades muito distantes no Brasil inteiro, tem condições de ter um olhar diferenciado sobre esse problema. A comissão foi criada especificamente para tratar da erradicação do trabalho infantil, a CETI. O grupo é formado por magistrados de todo o país. 2 ministros do Tribunal Superior do Trabalho, um desembargador da 9ª região, além de 7 juízes da Justiça do Trabalho, das 2ª, 4ª, 8ª, 15ª, 16ª, 18ª e 21ª regiões. Ao criar uma comissão nacional, o tribunal deu um passo importante para pensar e combater esse mal.
Para que se possa ter uma dimensão, a Comissão Nacional realizou um seminário há 2 anos atrás, assim como vem atuando em todas as questões fundamentais que envolvam o trabalho de crianças e adolescentes. Esse trabalho tem sido grande, mas não suficiente. Por isso é que hoje o Tribunal Superior do Trabalho está transformando esta comissão em um programa que deve envolver os 24 tribunais regionais do trabalho na Justiça do Trabalho. E com isso nós teremos um representante de cada regional participando da política do Tribunal Superior do Trabalho de combate ao trabalho infantil. As realidades são diferentes no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste, no Norte e no Nordeste. Então nós vamos poder sentir a questão como ela o é de fato. E assim sendo, nós podemos enfrentá-la com adequação e com proporcionalidade. Nós, efetivamente, com essa divisão que estabelecemos dentro do programa, nós temos meios, recursos, forma de melhor atender aos nossos objetivos no nosso programa de âmbito nacional. Um marco na luta contra o trabalho infantil é a Emenda Constitucional 45 de 2004. Ela ampliou a competência da Justiça do Trabalho para toda e qualquer causa decorrente da relação trabalhista. Em 2010, nós tínhamos dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego que apontavam que no período de 5 anos anteriores, cerca de 33 mil autorizações judiciais haviam sido concedidas de maneira ilegal, portanto, fora das hipóteses em que elas são admitidas. No ano seguinte, em 2011, esse número já caiu pela metade e esse marco temporal coincide com as movimentações tanto dos juízes do trabalho quanto dos procuradores do trabalho, no sentido de consolidar a competência do ramo trabalhista para analisar e julgar esse tipo de pedido. É óbvio que quando falamos em trabalho infantil, falamos de mais de 3 milhões de crianças que estão desprotegidas e sofrendo grandes males. É importante ressaltar que o combate ao trabalho infantil está vinculado diretamente com a necessidade de uma melhor educação e educação de qualidade para todas as crianças e adolescentes. Se você não discute a questão da pobreza, a questão da desigualdade social, da exclusão social, você não resolve essas questões, porque esse adolescente hoje provavelmente está fora da escola ou tem um baixo rendimento escolar. Ele vai se tornar um adulto sem qualificação profissional e sem escolarização. E ele vai perpetuar esse ciclo da pobreza. Ele vai constituir uma nova família pobre, excluída, cujos filhos vão trabalhar. Nós temos de criar um círculo virtuoso. A criança que é educada, em relação ao qual nós colocamos condições de ela evoluir em sua aquisição de conhecimentos e saberes, essa criança amanhã, quando for trabalhar, ela vai ajudar a sociedade a se desenvolver, ajudar a sociedade a abrir novos caminhos. É uma criança que vai ajudar a enriquecer a própria sociedade.